Olha, o cana-de-açúcar, o maior produtor mundial, quem sabe quem é o maior produtor mundial? É a Colômbia. Nós somos o terceiro em escala de produção, o Brasil é o terceiro maior produtor no mundo. É a Colômbia, depois é a Índia e depois somos nós. Agora, sendo que na Colômbia o consumo local, o consumo no país, já que você provocou isso aí, o consumo no país é de 25 rapaduras per capita ano. Sabe quanto é o nosso consumo? Agora que também nós retomamos alguns problemas que nós tivemos aí de percurso, nosso consumo é de 1 quilo e uma fraçãozinha ali, vamos dizer 1,2 kg, para ser bem generoso, per capita ano. Com uma possibilidade grande agora, que nós tivemos uma conquista muito recente, mas, por exemplo, na nossa Paraíba, já há alguns anos, nós temos a introdução da rapadura na merenda escolar, que foi alguma coisa que a gente lutou muito para conseguir, e foram anos, porque a indústria de biscoito, indústrias pesadas de alimentação, bem conhecidas nossas, não tinham interesse em que isso acontecesse, porque isso aqui é altamente energético, isso aqui, a rapadura tem o teor de açúcar e os componentes da própria cana dão à rapadura um teor energético invejável. Tanto é que em época de seca no sertão, o que se diz? Olha, com um punhado de farinha, um taco de rapadura, eu tiro o dia. Por quê? Porque a rapadura, realmente, ela tem um teor nutritivo bem alto. Sabe disso, né? Olha aí, nossa nutricionista aí. Então, voltando para o nosso alfini, o alfini, essa contribuição que ela deu, eu faço uma descrição exatamente disso aí no meu livro. Eu descrevo esse processo do alfini, está ali. Há pouco tempo nós vimos aqui. E quando nós não temos o preparo com a cana-de-açúcar, com o mel feito no engenho, o que é que nós fazemos? Nós usamos a rapadura para ser retrabalhada. Como é que nós retrabalhamos? Nós colocamos a rapadura com água no fogo e ela volta ao processo líquido. Ela vira novamente líquido. E nós damos o ponto que nós queremos para usar como nós precisamos. A multiplicidade de uso da rapadura como acompanhamento ou como ingrediente é muito grande. Só aí no meu livro tem, assim, umas 20 e tantos usos da rapadura. Né? Por exemplo, Clarice sabe disso, que lembra bem da Então, a rapadura, nós usamos, por exemplo, o mel de rapadura, a rapadura retrabalhada, que é rapadura, nós usamos para fazer essa bolacha aqui. Quem sabe como é o nome dessa bolacha? Bem certo, diga. Soda, é um dos nomes dela. Outro. Mata-fome. Pronto, esse é o mais geral, mata-fome. Isso é um nome que já diz muito do papel que ela tem. Por quê? Porque aqui dentro tem rapadura. Então, ela é energética, porque aqui tem rapadura. E essa bolacha leva só farinha de trigo, mel de rapadura, um pouco de bicarbonato e canelinha, um cravinho. A canela só já nos satisfazia. Então, gastar mais cravo, vamos pensar 2 vezes. Era assim. Se fica bem gostoso sem ter cravo, ótimo. Vamos fazê-lo, né, com a forma mais econômica. Então, essa bolacha, ela tem o nome de bolacha preta, de sorda, de bolacha mata-fome. São nomes que essa questão também de nomenclatura me fez ter um certo cuidado de delimitar a área geográfica do meu livro. A abrangência geográfica, eu defini bem
porque nós temos uma multiplicidade também muito grande de nomes para o mesmo alimento. E essa bolacha mata-fome é parente do pão de mel, né? A gente falou disso? Pois é que eu digo que, olha, acabar de que orgulho besta com o pão de mel, nós temos nosso pão de mel. E todo mundo que provou a bolacha antes, já disse que é sabor de pão de mel, quer dizer, é o pão de mel rústico. É o pão de mel sem ter a mão da indústria, sendo só a nossa mesmo, o calorzinho da nossa mão nele. E eu sei de um restaurante aqui em Campinas, aqui em São Paulo, que fez a bolacha nessa receita e transformou numa farofa doce para acompanhar a carne. Que a nossa rapadura acompanha muito carne. Os nossos torrados, torrado de carneiro, torrado de bode, nosso feijão com farinha, com cuscuz, tem sempre uma rapadurinha. E atualmente, nós já temos, já há algum tempo, a rapadura que já vem em formatos, ou retangulares, ou quadrados, ou esse aqui, que é um conezinho, já vem pronta. Essa aqui é da cidade de Triunfo, em Pernambuco. Mas Minas produz, o Ceará produz, a Paraíba muito. Paraíba, inclusive, tem um museu da rapadura. A Universidade Federal da Paraíba tinha um campus na área de ciências agrárias, localizado no Brejo Paraibano, que era uma região de engenhos. E como houve durante um tempo uma pressão grande do ex-finado Instituto do Açúcar e do Álcool, que queria que as usinas queriam acabar com os engenhos de rapadura e deixar toda a cana de produção exclusivamente para a indústria cuidar do que quisesse. Então, deixar nosso açúcar mascavo, deixar nossa rapadurinha, deixar um alambiquezinho ali sem funcionar. Então, seria isso. E houve realmente uma peleja grande em relação a isso. E a rapadura venceu. E com essa agora, da merenda escolar, já está uma coisa oficial, já a demanda cresceu e nós tivemos um grande benefício, que os engenhos de açúcar, eles eram muito rudimentares e funcionavam com condições de higiene precárias. E, na hora que foi para introduzir na merenda, houve uma revisão grande na forma de manter a higiene desses ambientes. E todo mundo que pôde retomou seu cantinho de produtor de rapadura, produtor de açúcar mascavo, produtor do mel, que nós chamamos mel de engenho, que vocês, outros no país, chamam de melado ou melaço. Então, nós chamamos de mel de engenho. A nossa nomenclatura lá no sertão é diferente. Então, nós ganhamos essa. De repente, estamos num problema seríssimo. O que foi que houve? Os alemães resolveram que o nome rapadura devia pertencer a eles. Não era fazer rapadura, era patentear o nome rapadura e a gente pagar royalties toda vez que usasse no mundo. Rapadura, os alemães, dar um taco dela para cá, queriam morder as nossas custas, né? E houve afiar o dentinho. Então, o que é que houve? É que nós entramos numa luta grande com os órgãos do Itamaraty. E não podia entrar seria muito longa se transformasse numa questão realmente de Estado. E o Itamaraty passou cerca de 2 anos tentando negociar isso aí para que a gente não perdesse nossa capitania, né? Isso aqui era uma capitania para a gente, para que a gente não perdesse isso. E ganhamos. Isso aí também é outra coisa. Então,
num ano passado, num encontro onde André estava, e veio o assunto rapadura, alguém disse assim, a rapadura está morrendo. Eu disse, não, por favor, está viva bolindo. Ela não está morrendo, não. Ela agora está num momento de crescimento, de vitalidade, porque ela já está começando também a compor a cesta básica. E na hora que entrou na merenda também, o que é que nós tivemos? Nós tivemos a agricultura familiar reforçada com isso. Quer dizer, o pequeno produtor rural pode se organizar ou pode se reorganizar para a produção da rapadura. Por quê? Porque se tem a demanda, se tem esse mercado certo, nós podemos ir em frente com o produto, sem maiores desequilíbrios, como a gente já passou. Então, nós continuamos aqui com nossa feirinha. Eu acho que esse balcão aqui da feira já está mais ou menos... Depois vamos ver quem vai comprar as coisas aqui, né? Quem vai... Passamos agora para os equipamentos de cozinha que a gente usava. Como é que isso fazia comida boa, sem energia elétrica, sem água encanada, sem fogão, que você bota baixo, bota alto, você muda a temperatura a seu bel prazer. Como é que fazia tudo isso e você conseguia, sem nada disso, você conseguia fazer comida boa? Porque comida boa depende de ingrediente bom, de ingrediente simples e depende de alma para fazer. Você tem que querer fazer, ter prazer em fazer. E a comida absorve muito isso, o querer fazer, o prazer de fazer. Qualquer prato que você vai fazer, que você faz com prazer, que você bota a mão, ele tem um sabor diferente. Então, o ingrediente bom, novo, e a alma para fazer. Por isso que a comida simples, ela tem um valor extraordinário. Então, por exemplo, como é que você ia medir a temperatura num forno de alvenaria, numa parede, um forno longo de alvenaria? Você ia assar um cabrito, você ia assar um quarto de porco. O que é um quarto de porco? Quem sabe? O pernil, é um quarto. Agora, já que eu falei um quarto, me lembrei de outra coisa. E o que é uma quarta de rapadura? Uma quarta de rapadura, o que é? Quem sabe? Eu comprei uma quarta de rapadura. Uma rapadura de 250 gramas, que é o quarto de 1 quilo. Então, quando eu digo, eu trouxe da feira uma quarta de rapadura. Trouxe o quê? Uma quarta de rapadura. Eu trouxe uma rapadura de 250 gramas, que é uma quarta parte de 1 quilo. Isso foi só uma parte. Então, nós saímos já vimos a batida, já vimos o alfinim, já vimos a batida, a textura da batida. Eu já fiz uma degustação comparando. Entreguei a rapadura cortada à moda do sertão. Pode mandar seguir? Pode. A moda do sertão, quebrada assim, porque eu podia ter trazido para cá uma rapadurinha desse jeito, toda arrumadinha. Mas ela não era a nossa rapadura. A nossa é desse jeito. É você cortando com facão. E aí, essa aqui vem só para molhar. Por quê? Porque eu estou falando de uma cozinha que era uma cozinha até a metade do século passado. A cozinha que terminou com a chegada... Terminou não, que nada termina. Ela passou a ter outros procedimentos, porque chegou a indústria com o fubá, chegou a indústria com o biscoito industrializado, você saiu dos biscoitinhos caseiros, as mulheres começaram a sair para trabalhar. Quem aqui se lembra de alguma comida que a avó preparou? Alguém se lembra de comida da avó? Oh. Pois é, eu digo, a avó preparou para mais gente comida aqui, porque a gente tem uma coisa muito presente,
é que quando você começa a ver, a estudar, a olhar, a pensar nos paladares, nos sabores, aí o que acontece? Todo mundo se lembra, geralmente, de uma comidinha que foi a avó que fez, que foi na casa da avó. E a gente vê que a mulher era quem comandava as cozinhas, não eram os homens. Hoje, tanto faz o homem como a mulher no comando das cozinhas, tanto no ambiente familiar, onde a comida é legitimada, quanto na forma quando sai para comer fora, né? Que ela não é. Vocês vão comer a moda sertaneja. Com uma mão o queijo, na outra a rapadura, pega o guardanapo, e o meio ambiente agradece que a gente não vai circular com 200 pratos aqui. Então, nós no sertão não usávamos nem os nossos pratos, era o guardanapo mesmo, na mesa. E quem não tinha guardanapo era no dedo mesmo, na unha. Só uma coisinha, gente. Só uma coisinha. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, que tem uma mocinha aqui muito simpática que vai levar para vocês o microfone, porque dá para interagir melhor, todo mundo ouve, pois né? É, exatamente. Então, saímos dessa parte aqui, viu? Saímos dessa parte aqui das comidas e vamos agora continuar ainda vendo a vida do nosso queijo. O queijo de manteiga é um queijo bem sertanejo. Vocês aqui em São Paulo, quem compra queijo de manteiga aqui em São Paulo? Tem alguém que compra? Compra onde? No Mercado da Lapa. Alguém compra mais, sabe onde tem? O dela vem de Caicó, que hoje eu considero Caicó, no Rio Grande do Norte, o celeiro, o guardião do queijo de manteiga. Nós temos em Pernambuco alguns locais hoje, por exemplo, esse queijo aqui é de uma cidade chamada Venturosa, que é no agreste pernambucano. O queijo é muito bom, mas quem hoje faz determinadas comidas que estão na UTI, que estão para desaparecer, Caicó tem um programa lá local muito forte de preservação dessa comida. Entre elas, o queijo de manteiga, mas entre elas o chouriço, que é um doce feito de sangue de porco, e que a parte doce é toda feita com mel de rapadura, e leva farinha, e leva especiarias. Então, hoje, com a proibição de comercialização do sangue fresco, poucos locais podem ter o luxo de poder produzir o chouriço. Então, em determinados locais, por exemplo, em Campina Grande, se tinha uma produção muito boa de chouriço, tinham pessoas que faziam na redondeza e hoje não fazem mais. Então, eu considero esses pratos que estão em extinção. Eles estão na UTI, eles estão se acabando. Agora, eu trouxe... Vocês estão recebendo um queijo aí, são 2 tipos de queijo de manteiga. Um que tem, estão vendo essas marcas aqui? Estão vendo? Uma parte escura aqui. Então, esse é o queijo de manteiga que nós chamamos queijo com cascão. É o queijo que, quando acabou de ser feito no tacho, houve uma parte da massa do queijo, lá no tacho, que grudou no fundo do tacho, mesmo com bastante manteiga. Pega sempre um pouquinho no tacho de cobre. E aí, esse cascão que fica no fundo do tacho é uma iguaria disputadíssima, sempre foi. Então, terminava de fazer um queijo de manteiga, em qualquer lugar onde se fazia, tinham os que ficavam esperando só a raspa do tacho. Alguém, olha ali, a raspa, delícia. Repare os adjetivos aí. Então, é uma delícia. Como é que se fazia a tirada dessa raspa de tacho? A raspa do tacho era tirada com uma espátula
de ferro chamada legra. Você vai passar a legra para tirar o cascão do queijo. E hoje, essa cidade que produz esse queijo, Venturosa, lá em Pernambuco, eles resolveram fazer o queijo com cascão e o queijo sem cascão. Então, eles, inclusive, essa raspa do tacho lá do queijo, nós fazemos com essa raspa um prato delicioso, que se chama farofa de queijo.